Você está procurando uma receita de torta de vegetais que seja bem mais saudável, que não tenha glúten e que não tenha óleo? Então fica aqui nesse vídeo, porque esse vídeo é para você. Olá, minha gente, bom dia! Obrigada por estarem outra vez aqui no meu canal. Se você já está aqui gostando dessa receita, já deixa o seu like, já me deixa um coraçãozinho verde, que você sabe que eu gosto muito de comer coisas verdes e folhas verdes, mas pode ser qualquer comentário. Compartilhe essa receita com alguém que você gosta e se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Se você já é inscrito, confere para ver se a sua inscrição ainda está válida, porque de vez em quando o YouTube desinscreve as pessoas do nada. Então, se você já deixou o seu like, isso é muito importante no começo do vídeo, para esse vídeo ser mandado para outras pessoas. Esse vídeo vai chegar em outras pessoas se você deixar o seu like já logo aqui no começo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma torta de legumes, onde a massa, ela é feita de batatas. Aqui eu já tenho batatas, tá até quente, batatas cozidas, que eu acabei de cozinhar, na água com sal, só, e escorri a água. Então, ela tá aqui quente, algumas eu vou tirar a casca, a outras não. Essas aqui que estão com a casca mais feiusquinha, tá vendo? Essas aqui eu vou tirar a casca, as outras não. Metade eu vou tirar a casca, metade não. Aí, eu vou colocar aqui na minha travessa, que é uma travessa, é uma forma, né, de assar. Ela tem furinhos, assim, tanto no fundo quanto nas bordas, mas não precisa ter. Pode ser qualquer tipo de forma que você tiver aí. Pode ser, inclusive, forma quadrada, essas formas de lasanha. E aí, eu tenho aqui 2 alhos porrós, que eu cortei assim no comprimento e depois cortei em tirinhas. Aqui eu tenho um pimentão vermelho cortado em pedacinhos, mas você vai colocar aí os legumes que você tiver. Os legumes que você quiser colocar, né? Eu tenho aqui metade de como chama isso aqui? Repolho branco, metade de um repolho branco. E aqui eu tenho sementinhas de girassol, de girassol que eu coloquei na água já há um bom tempo, tá? Várias horas aqui na água. Que essa água depois eu vou escorrer e vou usar para fazer tipo de um creminho para colocar por cima. E aqui eu tenho 2 potinhos de azeite de azeite não, de azeitona verde, são 150 cada um, então são 300 gramas de azeitona verde. Nossa, Tereza, você vai usar tudo isso? Não, não vou usar tudo isso, gente. Isso aqui, eu vou fazer aquilo que eu vivo falando nos meus vídeos para vocês fazerem. E aí eu percebi que eu nunca tinha mostrado. Ou talvez, quando mostrei, já faz muito tempo que eu mostrei, eu já não me lembro mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Essas azeitonas, elas já são sem caroço. Para ser um pouquinho mais fácil. Em vez de usar o azeite de oliva, eu vou usar a azeitona, tá bom? Eu vou fazer tipo de uma pastinha da azeitona. Além da minha cozinha ser pequenininha, o celular fica assim bem na minha frente. Mas é legal, eu tô gostando de gravar receitas assim com o celular no pescoço. Se você tá gostando dessas receitas, já deixa de verdade, deixa mais um like. Eu vou pegar uma dessas aqui pra provar, pra ver se ela tá boa. Como azeitona é uma coisa boa, né, gente? Bom, vamos triturar. Fechou? Não, não fechou bem, peraí. Agora. Deixa eu mexer um pouquinho. Esse processo, a gente tira assim, mexe um pouquinho, volta a pôr a tampa, tritura mais um pouco. Eu normalmente faria isso no meu super liquidificador que tá aqui. Mas ele tá ocupado com outras coisas, então não tô podendo usar hoje. Então, vou usar essa maquineta aqui, que faz um século que eu não usava, já tava até com poeira em cima.
E você não vai colocar nada, não coloca água, não coloca óleo, não coloca nada. É só a azeitona mesmo. Vai fazendo assim, vai puxando assim pelos cantos, raspando, né, os cantos. E vai triturando até virar um creme, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Pronto, eu acho que agora bateu o suficiente. Eu fui batendo, raspando as beiradas, batendo, raspando as beiradas, até virar um tipo de um creme, né? Então, aqui só tem azeitonas, não tem mais nada. E agora, isso aqui vai ser o seu substituto do azeite de oliva. Em vez de você usar azeite de oliva, você vai usar essa pastinha aqui. E com isso, você vai temperar saladas, você vai temperar as suas comidas, vai refogar os seus legumes. Isso aqui fica melhor se você usar cru. Aliás, ficaria melhor ainda se você pudesse bater ainda mais. Mas esse meu aparelhinho, ele não bate muito bem. Mas tudo bem, a gente faz o que pode com o que tem. Consegui falar minha frase favorita, já logo no começo do vídeo. Eu acho que eu vou começar a fazer um tipo de uma aposta. Você vai apostar em qual minuto do vídeo que eu vou falar a minha frase favorita, que todo dia eu uso essa frase, e a gente faz o que pode com o que tem, porque a vida nunca é perfeita, né? A vida nunca é perfeita, então a gente vai fazendo do jeito que dá. Olha, essa pastinha aqui você vai guardar na geladeira e vai usando ela como se ela fosse o seu azeite de oliva. Então, deixa eu colocar aqui. Isso aqui tem que prestar atenção na hora de lavar, porque tem a faca, né? Então, vou deixar lá no cantinho. Aliás, deixa eu dar uma ajeitada aqui na cozinha, peraí. Pronto. Aí você vai se perguntar, mas Tereza, por que você se dá esse trabalho de fazer essa pastinha de azeitonas para poder usar depois no lugar do óleo de oliva? Porque essa pastinha, veja que ela tem a consistência diferente de um azeite de oliva, né? Quando você usa o azeite de oliva, você extraiu o óleo da fruta original, que é a azeitona. Então, você já tá usando uma coisa processada. E isso não faz muito bem para a saúde, né? Se você usar o alimento completo, se você na sua alimentação só usar alimentos completos, como assim, essa pastinha de azeitonas, em vez de usar o óleo de oliva, é muito melhor para sua saúde. O seu corpo vai saber exatamente o que fazer com ele, né? Com esse alimento aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas batatas aqui, as que estão meio com a casca feinha, eu vou tirar a casca, e as outras que estão com uma casca mais fininha, eu vou aproveitar com a casca mesmo. E vou colocar uma folha de papel, aquele papel que vai no forno, né? Vou colocar uma folha de papel aqui e vou ajeitar as batatas aqui. Olha, eu coloquei o papel aqui em cima da travessa, né? Só para não evitar de grudar. Algumas batatas eu tirei a casca, as outras não. E cortei assim grosseiramente. Ainda sobraram 3 batatinhas lá que eu não sei se vou usar ou não. Enquanto isso, eu vou ligar aqui a panela com um pouco do meu preparado de azeitonas, né? E eu vou refogar os legumes nesse preparado de azeitonas. Isso aqui é só azeitona, não tem mais nada, tá bom? Liga no fogo baixo. E agora aqui, essas batatas, se eu precisar mais, eu ainda tenho aquelas 3 lá, né? Então, eu vou pegar e vou amassar as batatas assim, até fazer um tipo de uma base, né? Até fazer, como assim, a massa da travessa toda. Esse copo não tá muito bom, acho que eu vou pegar um outro, que eu tenho medo de estragar esse. Mas a gente vai assim, amassando e ajeitando e as bordas, assim, as beiradas, até ficar a massa da torta. Aqui, a azeitona, ela já começou como se diz, a esquentar. Então, eu vou colocar o alho porró e um tiquinho d'água, bem pouquinho. Opa!
Gente, eu tava amassando com um copo, mas eu achei melhor pegar essa xícara, que ela é mais grossinha. Porque eu tava com medo de... quebrar o copo na minha mão. Se você não quiser fazer assim, amassando com o copo, você pode espremer com o espremedor de batata também. Sabe aquele de fazer o purê de batata? Então, olha, agora você vai refogar o seu legume, né? Se você for usar cebola, alho. Eu hoje tô usando só o alho porró. E acho que eu vou colocar um tiquinho de... como se diz? Alho em pó. Eu gosto do gostinho de alho. E ele vai ficar aqui refogando. Eu até desliguei porque tava muito forte. Ele vai continuar aqui refogando enquanto eu continuo aqui na minha travessa que eu ainda não terminei, tá vendo? Eu quero a beirada aqui bem certinha também. Olha, gente, acho que aqui já tá mais ou menos bom do jeito que eu queria. E o refogadinho eu coloquei sal, coloquei páprica em pó, coloquei alho em pó e coloquei um pouco de pimenta. Foi isso. Quer dizer, você vai colocar aí o tempero que você gosta, né? E tá lá refogando, olha, deixa lá refogando, fogo baixo. E aqui, na massa, eu vou colocar um pouco da pastinha de azeitona. Vou espalhar assim. Só um pouco. Deixa eu dar um pouquinho mais. Assim. E vou colocar no forno. Colocar um pouquinho de sal também, porque essa batata, ela só tá com um pouco do sal que eu pus na água. Quando eu cozinhei, eu coloquei sal na água. Então, vou colocar um pouquinho do sal. Lembre-se sempre de usar o melhor sal que você puder aí na sua cozinha, tá bom? Tente usar um sal que não seja o sal, como se diz, o sal refinado, né? Tente usar o sal grosso, o sal, como chama, aquele sal marinho, tá bom? O menos refinado possível. Olha, pra você ter uma ideia, esse aqui é o sal, é aquele que a gente chama de flor de sal. E esse aqui, vê que ele é mais cinza? Ele é sal, os dois são sal marinho. E os dois não são refinados, mas esse aqui é branquinho porque ele é aquela, quando faz aquelas montanhas de sal, eles pegam aquela partezinha de cima. Então, esse aqui é a flor de sal e esse é o sal marinho normal. Você vê que o sal marinho normal, ele não é branquinho, né? Esse aqui é um outro tipo de sal, esse aqui é um sal defumado. Enfim, vou colocar um pouquinho de pimenta também, porque eu amo pimenta. E vou colocar no forno pra massa já ficar um pouquinho assim tostada, né? Vamos cortar esse excesso do papel. E o forno já tá ligado a 180 graus. Então, é só colocar. Pronto. Vai ficar lá uma meia hora. 20 minutos, meia hora. Enquanto isso, a gente vai fazendo o refogado. E o refogado vai ser o refogado de legumes que você quiser. Aquilo que você gosta de comer, né? Então, agora que o alho porró já tá quase todo refogadinho. Você viu que eu não coloquei óleo em lugar nenhum, né? Na massa não foi óleo, no recheio não foi óleo. Então, eu vou colocar aqui o repolho. Vou colocar um pouco de água nesse repolho. Ele vai... Só um pouco, tá? Não é pra fazer molho, não. É só pra ele começar o cozimento bem, né? E vou colocar também o pimentão. Pronto, pimentão, repolho. E aí, você coloca o que você quiser. Você gosta de ervilha? Você põe ervilha. Você gosta de milho? Você põe milho. Você gosta de abobrinha? Você põe abobrinha.
Você vai colocar, vai fazer a mistura de legumes aí que você quiser. Essa é uma torta super versátil. A batata, se você quiser fazer com, em vez da batata normal, fazer com batata doce, você faz. Sabe? Você vai fazer a batata do jeito que você quiser. A massa, né, da torta. Então, agora que eu coloquei os legumes, um tiquinho d'água, eu vou pus sal, né, lógico. Vou tapar. Opa, ai, essa panela é pesada. A tampa é pesadona. Então, eu vou tapar e vou deixar aqui por uma meia hora cozinhando. Enquanto ele fica cozinhando aqui por meia hora, a massa vai cozinhando também no forno. Então, a hora que a massa ficar pronta, eu pego esse recheio, ponho dentro da massa e volto no forno por mais um tempo. Enquanto isso, eu vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha e com essa sementinha aqui de girassol, eu vou fazer um tipo de um creminho para colocar por cima. Gente, só lembrando, essa pastinha aqui de azeitonas, eu vou guardar na geladeira e vou usando conforme os dias vão passando. Isso aqui dura bastante tempo na geladeira. No mínimo 2 semanas, às vezes até mais, tá bom? Então, deixa eu dar um jeitinho aqui na cozinha, que a cozinha é pequena. Bom, a torta tá agora aqui assando lá no forno, né? Só a massa. Aqui os legumes estão cozinhando com a tampa fechada, fogo baixo. E tá vendo que juntou uma aguinha? É normal isso, os legumes sempre soltam um pouquinho de água. Mas essa água a gente não vai querer na nossa torta, senão a torta vai ficar cozida, não vai ficar como se diz, crocantinha. Então, agora daqui pra frente a gente continua cozinhando mais com a panela aberta, porque aí a grande parte dessa água vai secar, né? E enquanto isso, a gente vai fazer o creminho com as sementinhas de girassol. Essa água aqui a gente vai tirar. Tereza, quanto que você colocou? Gente, coloca o tanto que você quiser. Essas receitas, elas são assim, versáteis. Aqui eu coloquei, acho que foi 1 xícara de sementinhas. Enxágua, ó. Tira bem a água delas. Enxaga aquela água. Eu acho que eu vou usar, inclusive, um que seja mais fundo. Será? Eu vou usar o outro copinho, que ele é mais fundo do que esse. Esse aqui, ele tá muito raso, peraí. Pronto, esse copinho mais alto, ele é melhor. Normalmente, eu estaria usando o meu liquidificador super possante, mas hoje não dá. Então, vamos colocar aqui as sementinhas. Isso pra você ver que esse tipo de receita dá pra fazer aí em qualquer cozinha. Com qualquer liquidificador, com qualquer... Não precisa... Ah, eu não tenho liquidificador da Tereza, não dá pra fazer. Dá sim, gente, né? Pronto, põe um pouco de água. Quanto de água? Pouquinha. É só pra virar um creme, porque senão ele fica muito líquido e acontece aquilo que a gente falou que não quer que aconteça, né? Que vire... Ah, vou colocar um pouquinho de sal também. A gente não quer que vire uma coisa muito líquida, né? A gente quer... que fique um creme mesmo. Pronto, no começo ele fica um pouco meio aguado, aí depois você continua batendo e ele vira um creminho mesmo, olha. Um creminho grossinho. E esse creme é o que a gente vai colocar por cima dos legumes. A gente vai misturar nos legumes e colocar os legumes por cima da torta, da massa da torta, né? E isso vai ficar uma torta, assim, super gostosa. E super saudável também. É uma coisa mais, assim, elaborada de cozinhar, né? Não é o tipo de receita que eu faço toda vez. Mas aqui pro canal eu ando fazendo umas receitas um pouco mais diferentes das que eu costumo fazer pra mim. Porque as minhas receitas quase não tem receita. Então, né? As minhas receitas são tão simples que não chega nem a ser receita. Então, fazendo assim
umas receitas mais elaboradas. É só para poder mostrar para vocês que dá para fazer dá para adaptar receitas que você já tem, né, fazendo dessa forma. Olha, ficou um creminho mesmo, tá vendo? E eu vou provar. Ficou bom? Muito bom. Aqui os legumes ainda estão cozinhando. Daqui a pouco esse caldinho aqui ele seca mais. E esse vai ser o recheio da nossa torta. Enquanto isso, a massa da torta tá no forno, secando um pouquinho, porque cozida as batatas já estão, né? Ela tem que secar um pouquinho. É isso. Então, daqui a pouquinho a gente volta para montar a torta e voltar ela no forno para secar e tostar um pouquinho a parte de cima. Olha, gente, já refogou bastante, já diminuiu bastante aquela aguinha, tá vendo o caldinho? Agora só tem um pouquinho. E esse pouquinho aqui não vai influenciar muito, porque o molhinho, o creminho, ele tá bem grosso. Se o creminho tivesse mais ralinho, aí talvez eu deixasse secar ainda um pouco mais os legumes. Mas dessa forma eu vou poder misturar o creminho. Acho que eu nem vou misturar tudo, deixa um pouco aqui. Se essa quantidade já for suficiente, esse pouquinho aqui vai ser o meu próximo molho de salada. É assim que eu faço na minha cozinha, eu sempre aproveito. Então, tem 3 batatinhas aqui cozidas que eu não usei. Esse restinho de molho talvez eu não use. Vamos misturar aqui pra ver aqui qual é a consistência que fica. Senão eu sou capaz de colocar tudo mesmo, vamos ver. É assim, a gente vai cozinhando e vai decidindo conforme vai fazendo. Enquanto isso, a massa da torta tá no forno assando. Quer dizer, secando, né, na verdade, porque ela já tava assada. Tá vendo como ele fica assim, como se você tivesse colocado um molhinho bechamel. Não, eu vou colocar tudo, sim. Vou colocar tudo pra ficar bem cremosinha essa torta. Então, em vez de você fazer aí uma torta de frango, toda cheia de gordura, cheia de óleo, com uma massa cheia de glúten, né? Aproveita e transforma a receita que você tem numa receita mais saudável, né? E continua continua uma receita super gostosa. Ela não vai ficar igual à sua receita original aí, mas ela é uma receita que fica muito saborosa também. Eu quero aproveitar todo o restinho. Pronto. E agora, se eu tivesse, assim, um monte de salsinha, era o que eu ia fazer, né? Eu ia assar a torta, colocar o recheio na massa, assar a torta, e aí no final eu ia colocar um monte de salsinha por cima. Mas hoje eu não tenho salsinha na minha geladeira. Por incrível que pareça, eu não tenho nenhuma ervinha verde na minha geladeira. Que pecado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou picar a parte verde de uma cebolinha. Que também fica bem gostoso. Já dá aquele verdinho, porque toda comida minha tem que ter alguma coisa verde. E aqui eu já apaguei o fogo dos legumes, porque ele não precisa cozinhar mais. Os legumes já estão cozidos. O molhinho não precisa cozinhar muito. Essa cebolinha aqui eu vou misturar no molhinho, ela termina de cozinhar no forno, porque a torta vai voltar no forno, né? Só vou usar a parte verde, ó. Pronto, o resto não precisa, o resto eu uso numa outra receita. Agora eu vou misturar isso aqui bem, ver como ele já secou? Ele não tá com aquele caldinho mais. É isso, então agora é só esperar mais uns 2, 3 minutos para tirar a massa do forno, montar e voltar ela no forno. Então, daqui a pouco eu volto.
Olha, gente, a massa, ela já tá assim, ela deu uma secadinha, já começou a ficar até crocante aqui nas beiradas, tá vendo? E agora a gente coloca o recheio. Só que essa espátula não é boa pra isso. Então, eu vou pegar essa aqui. Essa espátula é melhor porque ela é maior. E aí, por cima, eu vou colocar o meu parmesão que eu fiz outro dia aí, no dia que eu fiz a receita de lasanha, né? Se você não sabe do que eu tô falando, é um parmesão feito de... como chama aquela sementinha verde? É um parmesão feito de pistache. E eu usei pistache, usei um pouco de pinhãozinho. E não vou mostrar a receita aqui de novo, porque se você quiser saber como que eu fiz, você vai lá no meu vídeo da lasanha, que eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo, e você faz, copia lá e faz, tá bom? É super simples. Ó, esse creminho todo aqui eu vou querer pôr, todo ele. Olha lá. Pronto. Espalha bem o recheio, já tá me dando água na boca, gente. Espalha bem o recheio, mas faz falta uma coisinha verde, né? Não faz? Olha, isso aqui tá congelado, tá até saindo fumacinha de gelado, mas você vê que ele não fica assim, uma pedra, ele fica soltinho, você dá uma raspadinha nele assim, ó como ele sai, até fumacinha de tão congelado. E esse aqui é o parmesão feito de pistache. Isso aqui faz toda a diferença em cima de uma receita assim. E se você já tem isso na geladeira pronto, é muito mais fácil na hora de usar, né? Olha que lindo. Mesmo assim, uma montanha de salsinha aqui iria muito bem hoje, mas não tem. Eu sinto tanta falta, gente, folha verde pra mim tem que ter toda a refeição. Se não tem, eu sinto uma falta tremenda, mas tudo bem. A gente faz o que pode com o que tem, tá vendo? Tem vídeos que eu falo até 2 vezes a mesma frase. E é verdade, né? Porque não adianta a gente ficar aí, eu não tenho, eu não posso fazer. Não tem, faz com o que tem. Sempre dá certo. Vamos abrir o forno, colocar ela de volta lá dentro e vai ficar mais uns 20 minutos ou meia hora, dependendo se você quer... já tá na temperatura certa. Dependendo se você quer que fique mais crocante, mais sequinha. Então, daqui a pouco eu volto. Olha, gente, como ficou bonita a torta. Ela foi no forno por uns 25 minutos e ela ficou assim meio tostadinha por cima. A parte da massa ficou ainda mais tostadinha. Aí eu tirei do forno, deixei ela descansar por uns 5 minutos, um pouquinho mais. E agora a gente põe aqui num prato para poder cortar melhor. E olha como ela fica bonita. A forma nem suja, ó. Já poderia guardar assim direto, né? No armário. Então, vamos cortar, vamos ver como é que ficou por dentro. Essa faca é meio pequena pra isso, mas tudo bem. Não quebra não. Assim. A única coisa que ficou faltando são as folhinhas de salsinha, que agora iriam muito bem aqui por cima da torta. E, olhem, ficou muito, muito bonita a torta. Deixa esse pedacinho pra lá. Olha que coisa mais linda. E fica super gostoso, porque é uma coisa super natural. É uma torta que não tem glúten, porque não vai massa com farinha. Não tem óleos, tem gordura, mas não tem óleo. E toda a gordura que tem
é a gordura integral, é a gordura inteira. Não foi azeite de oliva, foi a azeitona inteira, não foi creme de leite, foi um creminho feito à base de sementes. Tá vendo? Olha, fica perfeita assim. Vamos ver o gosto. Nossa, tá super quente. Nossa, ficou muito, muito boa. Ficou tão boa que eu tô até... Já tô até dançando aqui. É isso, minha gente. Se você gostou dessa receita, já deixa o seu like aqui pra mim. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E volte sempre aqui no meu canal para ver mais receitas saudáveis, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!